vai embora com suas crias. Eu não vou dar pão pra ninguém. Pede pão pra sua maldita fé. O sol da tarde entrava pelas janelas da padaria Santa Rita, em Araçatuba, interior de São Paulo. O cheiro de pão quentinho se misturava com o barulho das conversas dos clientes que iam e vinham. Ali, naquele lugar que havia sido construído com o suor de 3 gerações, trabalhava Otávio, um homem de 47 anos, dono do estabelecimento, que havia herdado o negócio do pai. Mas Otávio não era como o pai dele. O velho Sebastião tinha coração mole, dava pão velho para quem precisava, conversava com todo mundo igual. Otávio, não. Otávio se achava melhor que os outros. Achava que ser dono de padaria próspera lhe dava o direito de tratar gente pobre como se fosse menos que nada. Era setembro. Uma tarde quente, daquelas que deixam o ar pesado e a garganta seca. Foi quando ela entrou. Seu nome era Eliane. Tinha 39 anos, mas parecia ter mais. O rosto marcado pelo cansaço, os olhos fundos de quem não dormia direito havia semanas. A blusa desbotada, a saia surrada. Segurava firme na mão do filho mais velho, um menino de 8 anos chamado Davi. Ele tinha os olhos arregalados, olhando para as vitrines cheias de pão como se olhasse para um tesouro impossível. Eliane havia perdido o marido 6 meses atrás. Renato tinha morrido num acidente de moto, voltando do trabalho. De repente, ela se viu sozinha com 3 filhos pequenos, Davi de 8, Ana Clara de 5 e Pedro de 3 anos. Trabalhava como faxineira, mas o dinheiro nunca dava. Naquele mês, tinha acabado antes do tempo. Os meninos estavam com fome havia 2 dias. Fome de verdade. Aquela que dói na barriga, que deixa a criança quieta demais, sem força nem para brincar. Eliane tinha dado água com açúcar, um pouco de arroz que sobrou. Mas não tinha mais nada. Absolutamente nada. Ela tinha passado várias vezes em frente à padaria naquele dia. Andava, voltava, olhava para a porta, respirava fundo, reunindo coragem para fazer algo que nunca tinha feito na vida: pedir. Finalmente entrou. O coração batendo forte, as mãos suando. Aproximou-se do balcão onde Otávio estava, com aquele jeito superior dele, atendendo como se fizesse um favor ao mundo. Senhor Otávio, ela disse, e a voz saiu baixa, mas firme. Meu nome é Eliane. Eu queria saber se o senhor não teria algum pão que ia jogar fora. Pão velho, pão duro, qualquer coisa. Meus filhos estão com fome. Eu prometo que quando eu receber, na semana que vem, eu venho aqui e pago. Otávio parou o que estava fazendo. Olhou para ela de cima a baixo. E naquele olhar tinha tanto desprezo que Eliane sentiu como se tivesse levado um tapa na cara. Pão velho, ele disse alto, bem alto mesmo, para todo mundo ouvir. Você acha que essa padaria é depósito de lixo? Que eu guardo pão velho para dar para mendigo que aparece aqui? Os outros clientes pararam de falar. O silêncio ficou pesado. Senhor, Eliane insistiu, e os olhos dela já estavam brilhando de lágrima. Meus filhos estão com fome. Não é para mim. É para eles. Otávio riu. Um riso cruel, que cortava. E eu tenho que saber? Problema seu é problema seu. Vai trabalhar em vez de ficar pedindo esmola. Pão aqui se paga. Dinheiro na mão, pão na sacola. Não tem dinheiro, então não tem pão. Ele apontou para a porta. Agora sai daqui antes que eu chame a polícia. E nem pense em voltar. Eu não dou nada para vagabundo. Eliane saiu daquela padaria com Davi ao lado, segurando firme na mão do menino que tinha visto tudo. As lágrimas desciam e ela não conseguia mais segurar. Caminhava rápido, querendo sumir, querendo que a terra se abrisse e engolisse aquela vergonha toda. E lá dentro da padaria, Otávio voltou a atender os clientes como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse acabado de humilhar uma mãe desesperada na frente do próprio filho. A história de Eliane se espalhou pela cidade como fogo em mato seco. Em Araçatuba, todo mundo se conhece. E todo mundo ficou sabendo do que Otávio tinha feito. Alguns clientes pararam de ir na padaria Santa Rita. Dona Marta, que comprava lá havia 20 anos, foi uma delas. Foi até o balcão numa manhã e disse na lata: Otávio, era só um pão velho. Você joga fora todo fim de tarde mesmo. Por que não deu para a mulher? Otávio não gostou nem um pouco. Dona Marta, a senhora quer dar o pão da senhora para quem a senhora quiser. O meu pão é meu. Faço o que eu quero com ele. Outros também falaram. Mas Otávio não apenas não se arrependeu, piorou.
Começou a jogar os pães velhos no lixo na frente da padaria, bem na vista de todo mundo. No final da tarde, pegava os pães que sobrariam, aqueles que não iam mais vender, e jogava tudo no lixeiro da calçada. Fazia questão. Queria que vissem que ele preferia desperdiçar a ajudar quem precisava. Meu pão, minhas regras, dizia com um sorriso que não tinha nada de alegre. Enquanto isso, Eliane tentava seguir com a vida. Conseguiu alguns bicos de faxina de emergência. Deu o que tinha para os filhos comerem. Pouco, mas deu. Vizinhos ajudavam. A igreja mandou cesta básica. Mas tinha algo que comida nenhuma consertava: a humilhação. Davi, que tinha visto tudo, começou a ter pesadelos. Acordava no meio da noite gritando que o homem mau ia pegar a mamãe. Ana Clara, de 5 anos, desenvolveu medo de entrar em padaria. Quando passava perto de uma, segurava firme na mão da mãe e pedia para ir embora. E Pedro, tão pequeno, não entendia por que a mamãe chorava tanto. A padaria Santa Rita, que durante décadas tinha sido lugar de encontro da comunidade, onde as pessoas se cumprimentavam, conversavam, compartilhavam a vida, estava virando outra coisa. Estava virando lugar de medo. Otávio tratava todo cliente pobre com desprezo. Se alguém chegava com roupa surrada, ele cobrava mais caro propositalmente. Se alguém pedia para trocar nota grande, ele resmungava e fazia cara feia. Se alguma criança de rua chegava perto, ele enxotava como se fosse cachorro. Funcionários começaram a pedir demissão. Não aguentavam ver tanta maldade todo dia. Sandra, que trabalhava havia 5 anos na padaria, foi a primeira. Chegou para Otávio e disse: "Não consigo mais trabalhar aqui. Não é sobre o salário. É sobre o que eu vejo todo dia." Otávio mandou ela embora sem nem olhar direito. Contratou outra pessoa. E outra. E outra. Clientes antigos, aqueles que frequentavam havia décadas, desde o tempo do pai e do avô de Otávio, começaram a ir para outras padarias. A movimento diminuiu. O lucro caiu. Mas Otávio, cego pelo orgulho dele, não via. Não queria ver. Achava que estava certo. Que era dono do que era dele e podia fazer o que quisesse. Não entendia que tinha coisas que são maiores que a gente. Que tem coisas que o céu não deixa passar. E lá em cima, onde o tempo funciona diferente, onde cada lágrima é contada e cada grito silencioso é ouvido, algo estava começando a se mover. Porque quando uma mãe chora tentando alimentar filhos famintos, quando uma viúva é humilhada por pedir o que seria jogado no lixo, o céu escuta. E o céu não fica em silêncio. 3 semanas se passaram desde aquele dia na padaria. 3 semanas em que Eliane acordava todo dia carregando um peso que não era só cansaço, era vergonha. Era aquela sensação de ter sido esmagada, de ter pedido dignidade e recebido humilhação. Ela trabalhava. Deus sabe como ela trabalhava. Faxina aqui, faxina ali. 6 horas da manhã já estava de pé, pegando ônibus para casa de madame. Voltava às 7 da noite, os pés inchados, as mãos ásperas de tanto produto de limpeza. Mas o dinheiro que ganhava mal dava pro aluguel, pro gás, pro básico. E tinha os meninos. Davi, que antes era falante, virou uma criança quieta. Sentava num canto e ficava olhando para a parede. Quando a mãe perguntava o que tinha, ele só balançava a cabeça. Mas Eliane sabia. Sabia que o menino carregava dentro dele a cena daquela tarde, a voz alta de Otávio, os olhares dos outros clientes, a mãe dele chorando na rua. Ana Clara parava de brincar quando passavam perto de qualquer padaria. Segurava na saia da mãe e puxava. "Vamos embora, mãe. Vamos embora." E Pedro, tão pequeno, acordava à noite chorando sem saber bem por quê, como se sentisse o peso que tomava conta daquela casa. A vizinha, Dona Célia, ajudava como podia. Trazia um prato de comida, uma fruta, às vezes um brinquedo usado para os meninos. Mas toda vez que olhava para Eliane, via nos olhos daquela mulher algo que comida não resolvia, a marca da humilhação. "Eliane", disse Dona Célia numa tarde, "você precisa deixar isso para trás. O homem foi cruel, mas você não pode deixar isso te destruir." Eliane balançou a cabeça. "Eu não consigo esquecer, Dona Célia. Não é nem por mim. É pelos meus filhos. Eles viram a mãe dele ser tratada como lixo por pedir comida." Enquanto isso, na padaria Santa Rita, as coisas iam de mal a pior. O movimento tinha caído tanto que Otávio precisou dispensar mais funcionários. Ficou só ele e uma moça jovem, Camila, que precisava desesperadamente do emprego. Camila via tudo.
Via quando Otávio tratava mal os clientes pobres. Via quando ele jogava comida boa no lixo ao invés de doar. E sentia um aperto no peito, mas tinha 3 irmãos menores em casa que dependiam do salário dela. Um dia, chegou um menino na padaria. Devia ter uns 10 anos, magro demais, roupa suja, pé descalço. Ficou parado na porta, olhando para os pães. Sai daqui, Otávio gritou. Tá esperando o quê? Sai. O menino saiu correndo. Camila viu e não aguentou. Senhor Otávio, ele era só uma criança. Criança de rua vira bandido. Eu não quero esse tipo aqui. Camila baixou a cabeça e voltou pro trabalho. Mas naquela noite, quando chegou em casa, ajoelhou na frente da imagem de Nossa Senhora que a mãe dela tinha no quarto e rezou. Rezou por Otávio, rezou pelos pobres que ele maltratava, rezou para que alguém fizesse alguma coisa. Porque tinha virado insuportável. Ver tanta crueldade todo dia, ver comida sendo desperdiçada enquanto gente passava fome do lado de fora, ver um homem que tinha tudo tratando com desprezo quem não tinha nada. A cidade inteira comentava. Na feira, no posto de saúde, na igreja, nas rodinhas de conversa, sempre tinha alguém falando sobre aquele padeiro sem coração. Alguns diziam que Otávio ia ter o troco dele. Outros balançavam a cabeça, tristes, lembrando de como o pai dele, Sebastião, era diferente. Um homem bom, generoso, que nunca deixou ninguém sair com fome de perto dele. O pai deve estar se revirando no túmulo, comentou seu Joaquim, dono do mercadinho da esquina. Sebastião construiu aquela padaria com amor. O filho tá destruindo ela com orgulho. E era verdade. A padaria Santa Rita estava morrendo. Não por falta de qualidade, o pão continuava bom. Mas estava morrendo porque ninguém quer comprar de quem tem o coração ruim. Estava morrendo porque crueldade não sustenta nada. Estava morrendo porque tem coisas que nem dinheiro, nem orgulho, nem teimosia conseguem segurar quando o alicerce é podre. E Otávio, cego pela arrogância, continuava achando que estava certo. Que o problema eram os outros, os clientes frescos, os pobres vagabundos, os vizinhos invejosos. Não via que o problema era ele. Não via que estava cavando o próprio buraco, tijolo por tijolo, palavra cruel por palavra cruel. Mas o céu via. E o céu estava prestes a agir. Era uma noite de lua cheia. Aquelas noites em que a claridade entra pela janela e ilumina tudo com uma luz suave, quase mágica. Eliane tinha acabado de colocar os 3 filhos para dormir. Davi no colchão pequeno, Ana Clara e Pedro dividindo o outro. Ela ficou ali parada, olhando para eles dormindo, e sentiu uma dor tão grande no peito que quase não conseguia respirar. Eram crianças inocentes. Não tinham culpa de nada. E mesmo assim estavam sofrendo, não só de fome, mas de algo pior, a marca de terem visto a mãe sendo humilhada. Eliane foi até o cantinho da sala, onde tinha uma mesinha pequena. Em cima dela, uma imagem de Nossa Senhora, a única coisa de valor que ela tinha, presente de casamento que a mãe dela tinha dado. Uma Nossa Senhora das Graças, pequena, de resina pintada, com as mãos abertas derramando luz. Eliane ajoelhou ali no chão de cimento frio. Ficou em silêncio por um tempo, só olhando para a imagem. As lágrimas começaram a descer devagar, silenciosas, molhando o rosto, pingando no chão. Então ela falou. Não falou alto, porque não queria acordar as crianças. Falou baixinho, mas com uma verdade tão grande que as palavras pareciam pesar. Mãe, sussurrou, eu nunca pedi nada para ninguém na minha vida. Sempre trabalhei. Sempre me virei. Mas quando meu Renato morreu e eu vi meus filhos com fome, eu precisei pedir. E fui humilhada. Parou, a voz travando na garganta. Não foi a recusa que doeu tanto, mãe. Foi a crueldade. Ele me chamou de vagabunda. Na frente do meu filho. O Davi viu tudo. E agora meu menino não é mais o mesmo. Ele tem pesadelo. Ele tem medo. E eu não sei como curar isso. As lágrimas caíam mais rápido agora. Eu não tô pedindo vingança. Eu juro que não tô. Mas eu tô pedindo justiça. Porque aquele homem desperdiça comida todo dia. Joga no lixo ao invés de dar para quem tem fome. E tem gente passando necessidade do lado de fora. Tem criança com fome. E ele não se importa. Eliane respirou fundo. Tu que é mãe, tu sabe o que é ver filho passar necessidade. Tu sabe o que é não ter nada e precisar da misericórdia dos outros. Por favor, mãe, faz alguma coisa. Transforma o coração dele. Porque se ele continuar assim,
ele vai destruir não só outras pessoas, mas ele mesmo. Ficou ali, ajoelhada, chorando baixinho. Não rezou Ave Maria. Não rezou oração decorada. Rezou com o coração, com a dor, com a verdade crua de quem chegou no limite e não tem mais nada a não ser fé. E aquela oração, feita por uma viúva que pediu pão e recebeu humilhação, feita por uma mãe que viu os filhos sofrendo, feita com a verdade mais pura que existe, atravessou o céu como flecha de luz. Porque tem orações que Deus escuta diferente. Orações de viúva, de órfão, de quem foi esmagado pela injustiça. Essas orações não ficam na fila. Não esperam. Elas chegam direto no trono, e o céu se move. Eliane nem sabia, mas naquele exato momento, enquanto ela chorava ajoelhada no chão frio da sala, algo estava sendo colocado em movimento. Algo que mudaria tudo. Algo que mostraria que o céu não é surdo, que o céu não é distante, e que quando uma mãe clama com verdade, a mãe de todas as mães escuta. E age. A casa ficou em silêncio. Eliane secou as lágrimas, levantou-se devagar, e foi deitar na cama dividida com Ana Clara. Não sabia o que viria. Não sabia se algo mudaria. Mas tinha feito o que podia. Tinha colocado nas mãos de quem pode tudo aquilo que ela não podia resolver sozinha. E às vezes, é só isso que a gente precisa fazer. Colocar nas mãos certas. E confiar. 3 dias se passaram desde a oração de Eliane. 3 dias em que a vida seguiu igual. Ela trabalhando em faxinas, os meninos em casa com Dona Célia, o dinheiro apertado, a dor ainda presente. Mas havia algo diferente no ar. Eliane não saberia explicar, mas sentia. Era como se algo tivesse mudado, como se algo estivesse prestes a acontecer. Uma expectativa que ela não conseguia nomear. Na padaria Santa Rita, Otávio acordou na madrugada de uma terça-feira. Era dia de forneada grande. Terça e sábado eram os dias que ele assava mais pães, porque sabia que o movimento aumentava um pouco no meio da semana. Levantou-se às 3h30 da manhã, como sempre. Tomou o café frio que tinha deixado na garrafa térmica. Vestiu o uniforme branco de padeiro. Pegou as chaves e saiu de casa no escuro, o som dos próprios passos ecoando na rua vazia. Chegou na padaria às 4h. Abriu o portão, acendeu as luzes, ligou o forno. A rotina de sempre. A mesma coisa que fazia havia anos, desde que o pai tinha morrido e deixado tudo nas mãos dele. Começou a preparar a massa. Farinha, água, sal, fermento. As mãos trabalhando no automático, amassando, sovando, moldando. O cheiro do pão começando a encher o ambiente conforme as primeiras fornadas ficavam prontas. Mas então Otávio percebeu algo estranho. Tinha um cheiro no ar que não era de pão. Era de flores. De rosas, especificamente. Um perfume suave, mas impossível de ignorar. E não fazia sentido. Não tinha rosa ali. Não tinha flor nenhuma. A padaria cheirava farinha e fermento. Sempre cheirava. Nunca cheirava flores. Otávio parou o que estava fazendo e olhou em volta. Nada. Tudo normal. Mas o cheiro continuava. E havia outra coisa. O ar estava diferente. Mais denso. Mais presente. Como se o ambiente tivesse ficado mais pesado, mas não de forma ruim. De forma solene, sagrada. Como quando a gente entra numa igreja vazia e sente que ali é lugar diferente. Otávio tentou ignorar e voltou ao trabalho. Mas suas mãos tremiam. Sem motivo aparente, tremiam. E o coração batia mais rápido, como se o corpo dele soubesse de algo que a mente ainda não tinha entendido. Foi então que as luzes piscaram. 1 vez. 2 vezes. Depois ficaram estáveis, mas a intensidade mudou. Ficaram mais suaves, mais douradas, como se não fossem mais as lâmpadas fluorescentes brancas de sempre, mas algo diferente. Otávio sentiu um arrepio subir pela coluna. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo que não estava acostumado a sentir: medo. Não medo de alguém ou de alguma coisa concreta, mas aquele medo reverente, aquele medo que a gente sente quando percebe que está na presença de algo maior. "Quem tá aí?", disse em voz alta, tentando soar firme, mas a voz saindo trêmula. Ninguém respondeu. Mas o silêncio era ensurdecedor. Não era silêncio comum. Era silêncio de quem está esperando. Silêncio de quem está prestes a falar. O forno continuava ligado, mas Otávio não conseguia se mover. Ficou ali, parado no meio da padaria, as mãos ainda sujas de farinha, o coração batendo forte no peito. E então ouviu uma voz. Não alta, não gritando,
mas impossível de ignorar. Uma voz que vinha de lugar nenhum e ao mesmo tempo de todo lugar. Uma voz que não precisava de volume para ter autoridade. Otávio. Só isso. Só o nome dele. Mas a forma como foi dito, com conhecimento profundo, com tristeza, com firmeza, fez com que as pernas dele fraquejassem. Virou-se devagar, com medo do que ia ver. E ali, parada perto do balcão, iluminada por uma luz que não vinha das lâmpadas nem de lugar nenhum que ele conseguisse identificar, estava uma mulher. Ela estava ali. Real. Concreta. Não era visão, não era imaginação. Otávio podia ver cada detalhe. O manto azul sobre os ombros, a túnica clara que parecia feita de tecido simples mas ao mesmo tempo de luz, as mãos delicadas entrelaçadas na altura do peito. Mas o que mais marcava eram os olhos. Olhos que viam tudo, que conheciam tudo. Não eram olhos de julgamento frio, mas de compreensão profunda misturada com tristeza. Olhos de mãe que vê o filho fazendo algo errado e sente dor, não raiva. Otávio quis falar, quis gritar, quis correr, mas não conseguia se mover. As pernas não obedeciam. O corpo todo estava paralisado, mas não de forma violenta. Era como se uma força gentil mas firme mantivesse ali, obrigando-o a ficar e enfrentar aquela presença. Eu sou Maria, disse a mulher, e a voz era tudo, doce e firme, suave e inabalável. E vim até você porque uma mãe me chamou. Otávio tentou falar mas não saiu som. Maria deu um passo à frente. Não flutuava, não brilhava de forma teatral. Caminhava como pessoa real, mas havia algo nela que não era deste mundo, uma dignidade, uma paz, uma autoridade que fazia tudo ao redor parecer pequeno. Uma viúva veio até você, continuou Maria, com 3 filhos pequenos que estavam com fome. Ela te pediu pão velho, pão que você iria jogar no lixo. E você a chamou de vagabunda, na frente do filho dela. Cada palavra era como pedra caindo em água parada, criando ondas que se expandiam, tocando em lugares fundos que Otávio nem sabia que existiam. Ela, eu não. Otávio tentou se justificar, mas Maria ergueu a mão gentilmente, silenciando sem violência. Você joga comida no lixo todo dia. Comida boa. Comida que poderia alimentar quem tem fome. E faz isso não porque precisa, mas porque quer. Porque seu orgulho é maior que sua compaixão. Maria se aproximou mais. Estava tão perto agora que Otávio podia ver cada detalhe do rosto dela. E era rosto que já havia chorado, que já havia sofrido, que conhecia a dor humana de perto. Você sabe o que é fome, Otávio? Perguntou ela, e não era pergunta retórica. Sabe o que é ver filho com fome e não ter nada para dar? Sabe o que é engolir o orgulho, ir pedir ajuda, e ser humilhado publicamente? Otávio balançou a cabeça, as lágrimas começando a se formar. Eu sei, disse Maria, e havia peso infinito naquelas 2 palavras. Eu sei o que é não ter onde ficar. Sei o que é fugir no meio da noite com filho pequeno. Sei o que é depender da misericórdia alheia. E por isso eu escuto quando uma mãe clama porque seus filhos estão com fome. Ela estendeu a mão e tocou a testa de Otávio. O toque era suave, mas no momento em que os dedos dela encostaram nele, tudo mudou. Agora você vai ver, disse Maria, a voz firme mas compassiva. Vai ver o que aquela mulher passou. Vai ver o que sua crueldade causou. E vai ver o que te espera se você continuar neste caminho. E então as visões começaram. Não eram imagens externas. Eram imagens que surgiam diretamente dentro da mente dele, mais reais que a própria realidade. Tão vívidas, tão intensas, que Otávio sentiu como se estivesse vivendo cada momento. Viu Eliane jovem, cheia de sonhos, casando com Renato numa cerimônia simples mas cheia de amor. Viu quando ela engravidou de Davi, a alegria no rosto dela. Viu os 3 filhos pequenos, a vida modesta mas feliz. Depois viu o acidente. Viu Renato na moto, viu o caminhão, viu o impacto. Viu Eliane no hospital recebendo a notícia, desabando no chão, gritando de uma forma que partia a alma. Viu os meses que se seguiram. Viu ela tentando trabalhar, tentando cuidar das crianças sozinha, o dinheiro sempre faltando, as contas sempre atrasadas. Viu as noites que ela passava acordada, fazendo contas na ponta do lápis, tentando fazer o impossível, esticar dinheiro que não existia. E depois viu o dia em que ela entrou na padaria. Mas agora Otávio via através dos olhos dela. Sentia o que ela sentiu. Sentiu a vergonha de ter que pedir. Sentiu o amor desesperado pelos filhos que a motivava. Sentiu cada palavra dele como chicotada na alma.
Sentiu a humilhação queimando, a vontade de sumir, de deixar de existir. E viu o que não tinha visto antes. Viu Davi ao lado da mãe, viu o olhar do menino, viu como aquelas palavras cruéis marcaram não só Eliane, mas o filho dela. As lágrimas de Otávio agora caíam livremente. Não, não, por favor, implorava, mas as visões continuavam. As visões não paravam. Eram como o rio que arrasta tudo, impossível de parar, impossível de desviar. Otávio estava vendo, sentindo, vivendo cada consequência da crueldade dele. Viu Davi acordando no meio da noite, gritando, suando frio. Viu Eliane correndo pro quarto do menino, pegando ele no colo, embalando enquanto ele chorava. O homem mau, mãe. O homem mau vai pegar você. E viu o rosto de Eliane, aquela mistura de dor e impotência de não conseguir proteger o filho de uma ferida que não era física, mas que doía mais que qualquer machucado. Viu Ana Clara, a menina de 5 anos, recusando passar perto de padarias. Viu quando Eliane tentou levar ela para comprar pão em outro lugar e a menina entrou em pânico, agarrada na perna da mãe, chorando, não, mãe. Eles vão gritar com você de novo. E viu a tristeza no olhar de Eliane, percebendo que tinha marcado não só um filho, mas todos os 3. Viu Pedro, o mais novo, que não entendia nada mas sentia tudo. Viu como o menino de 3 anos ficava mais quieto, mais retraído, sentindo o peso que tomava conta daquela casa mesmo sem saber dar nome ao que era. E viu mais. Viu os outros que ele havia maltratado. O senhor idoso que entrou na padaria com roupa surrada e foi tratado com desprezo. A moça jovem desempregada que pediu se ele precisava de ajuda e foi enxotada com palavras duras. O menino de rua que ficou olhando os pães e foi ameaçado com a polícia. Viu o rosto de cada um. Viu a dor nos olhos deles. Viu como as palavras dele tinham marcado, como a crueldade dele tinha deixado cicatriz. E então as visões mudaram. Começou a ver o futuro. Não um futuro distante, mas o futuro próximo que estava construindo com as próprias mãos. Viu a padaria Santa Rita completamente vazia. Nenhum cliente. As prateleiras cheias de pão que ninguém comprava. Viu as contas se acumulando, aluguel atrasado, fornecedores cobrando, dívidas crescendo como erva daninha. Viu funcionários pedindo demissão um após o outro, incapazes de trabalhar num lugar onde a crueldade era rotina. Viu Camila, a última que tinha ficado, chorando enquanto entregava o avental. Eu preciso do dinheiro, senhor Otávio, mas não posso mais. Não consigo dormir à noite vendo o que acontece aqui. Viu a padaria fechando. As portas trancadas. A placa, aluga-se na frente. O legado de 3 gerações destruído não por crise econômica, não por concorrência, mas por orgulho e crueldade. Viu a si mesmo mais velho, sozinho, sem família, porque tinha afastado todos com o jeito dele. Sem amigos, porque ninguém queria ficar perto de quem só sabia maltratar. Sem respeito, porque o nome dele tinha virado sinônimo de maldade na cidade. E viu o momento em que seria ele quem precisaria de ajuda. Viu a si mesmo velho, doente, sem dinheiro, batendo na porta de pessoas pedindo auxílio. E viu recebendo o mesmo tratamento que havia dado, portas fechadas na cara, palavras duras, olhares de desprezo. É só um velho pedindo esmola. Vai trabalhar em vez de ficar mendigando. As próprias palavras dele voltando como eco cruel. E então viu algo que o fez cair de joelhos. Viu a eternidade. Não viu fogo, não viu demônios. Viu algo pior, viu consciência infinita. Viu a si mesmo revivendo cada momento de crueldade, não por punição divina, mas porque finalmente entendia. Entendia cada dor que tinha causado. Sentia cada humilhação que tinha imposto. E aquilo não acabava nunca. Era loop eterno de compreensão da própria maldade sem possibilidade de conserto, porque o tempo de consertar tinha passado. Otávio caiu de joelhos no chão da padaria, soluçando de uma forma que nunca tinha chorado na vida. Não era choro de criança. Era choro de alma quebrada, de coração despedaçado pelo peso da própria maldade finalmente reconhecida. Me perdoa, gritou, a voz rasgada. Me perdoa. Eu sou monstro. Eu sou monstro. Maria estava ali, parada na frente dele. Não havia triunfo nos olhos dela. Não havia satisfação em ver ele sofrer. Havia apenas compaixão, aquela compaixão profunda de quem conhece sofrimento humano e ainda assim ama. Ela se ajoelhou também, ficando na altura dele. Colocou a mão no ombro de Otávio. Arrependimento verdadeiro, disse ela, a voz suave mas firme, exige ação verdadeira. Não basta chorar.
Não basta sentir. É preciso fazer diferente. Otávio olhou para ela através das lágrimas. O que eu faço? Como eu conserto o que eu fiz? Maria o ajudou a se levantar. Era gesto simples, mas havia nele força que vinha de lugar infinito. Vá até Eliane. Peça perdão, não perdão de palavras, mas perdão de coração. E depois transforme este lugar. Transforme esta padaria no que ela deveria ser. Lugar que alimenta famintos, não que os humilha. Lugar que restaura a dignidade, não que a destrói. Ela começou a se afastar, a luz ao redor dela ficando mais intensa. Mas lembre-se, disse Maria, virando-se uma última vez, eu vou estar observando. E da próxima vez que uma mãe com filhos famintos pedir ajuda, sua resposta vai definir não apenas o futuro dela, mas o seu também. E então ela desapareceu. Não sumiu de repente. Foi como se a luz ao redor dela tivesse aumentado tanto que ela se tornou parte da própria luz, e depois a luz foi diminuindo gradualmente até que só restasse a padaria normal, com as luzes fluorescentes brancas, o cheiro de pão assado, e Otávio de joelhos no chão, ainda tremendo. Mas algo havia mudado. Algo fundamental, profundo, impossível de ignorar. O homem que estava ali agora não era mais o mesmo que tinha entrado na padaria às 4 da manhã. Aquele homem tinha morrido. E no lugar dele, algo novo, algo quebrado mas disposto a ser remontado, estava começando a nascer. O sol estava nascendo quando Otávio finalmente conseguiu se levantar do chão. Suas pernas tremiam. O corpo todo doía como se tivesse apanhado. Mas não era dor física, era dor de alma que se manifesta no corpo. Olhou ao redor da padaria. Tudo estava normal. Os pães que tinha colocado no forno estavam prontos, dourados, perfeitos. O relógio na parede marcava 5h40. Em 20 minutos, Camila chegaria para abrir a loja. Mas Otávio não conseguia pensar em abrir a padaria. Não conseguia pensar em atender clientes, em vender pão, em seguir com a rotina como se nada tivesse acontecido. Porque tudo tinha acontecido. Pegou o celular com mãos trêmulas e mandou mensagem para Camila. Não abre hoje. Padaria fechada. Te explico depois. Depois virou a placa na porta de aberto para fechado, trancou tudo e saiu. Precisava encontrar Eliane. Precisava pedir perdão. Mas como? Como pedir perdão por algo tão grande, tão cruel? Perguntou para vizinhos. Dona Célia, a senhora conhece uma mulher chamada Eliane? Viúva, 3 filhos pequenos. Dona Célia olhou para ele com desconfiança. Conhecia Otávio de vista, sabia das histórias. Por que quer saber? Preciso falar com ela. É importante. Dona Célia hesitou, mas algo no olhar de Otávio, algo de desespero genuíno, de urgência real, a fez ceder. Ela mora ali no fim da Rua das Acácias, casa azul com portão quebrado. Otávio foi caminhando. Cada passo parecia pesar. O que ia dizer? Como começar? Chegou na casa. Era simples, humilde, o portão realmente quebrado, a pintura descascando. Respirou fundo e bateu. Demorou um pouco até alguém atender. Quando a porta se abriu, era Davi. O menino olhou para ele e o reconheceu imediatamente. O rosto ficou pálido. Mãe! Gritou, com medo na voz. É ele. É o homem da padaria. Eliane apareceu correndo, puxando Davi para trás dela de forma protetora. Quando viu Otávio, seu corpo inteiro ficou tenso. O que você quer aqui? Otávio caiu de joelhos ali mesmo, na porta. Não foi encenação. Não foi teatro. Foi colapso. Me perdoa, disse, e a voz saiu quebrada. Perdoa pelo que eu fiz. Perdoa pelas palavras, pela humilhação, por tudo. Eu fui monstro. Seus filhos estavam com fome e eu te tratei como lixo. Me perdoa. Eliane ficou sem reação. Olhou para aquele homem de joelhos na porta dela e não sabia o que fazer, o que dizer. Por favor, Otávio continuou, as lágrimas escorrendo, eu sei que eu não mereço perdão. Eu sei. Mas eu tô pedindo mesmo assim. Porque eu vi. Eu vi o que eu causei. Vi seu sofrimento. Vi o sofrimento do Davi, das crianças. E eu não consigo viver com isso. Havia silêncio. Davi estava agarrado na mãe. De dentro da casa, Ana Clara e Pedro espiavam, assustados. Eliane respirou fundo. Olhou para aquele homem que a tinha humilhado, que tinha causado tanta dor. E viu que ele não estava mentindo. Viu que aquele arrependimento era real.
Eu perdoo, sussurrou ela finalmente, e foi como se peso enorme saísse dos ombros de ambos. Otávio chorou mais ainda. Obrigado. Obrigado. Mas perdoar não significa esquecer, Eliane disse, a voz firme agora. Não significa que tá tudo bem. Significa que eu não vou carregar raiva. Mas você precisa mudar de verdade, não só pedir perdão. Eu vou mudar, Otávio disse, levantando-se. Eu prometo. A padaria vai mudar. Tudo vai mudar. E foi embora, deixando Eliane na porta, ainda processando o que havia acontecido. Otávio voltou para a padaria com uma certeza queimando no peito. Precisava fazer diferente. Mas como? Por onde começar? Sentou-se no mesmo lugar onde tinha visto Maria horas antes. Olhou ao redor, as prateleiras, o balcão, os fornos. Aquele lugar tinha sido construído com amor pelo avô dele, continuado com bondade pelo pai, e destruído com orgulho por ele. Mas não ia terminar assim. A primeira coisa que fez foi ligar para Camila. Volta amanhã. Mas vai ser diferente. Tudo vai ser diferente. Camila, confusa mas esperançosa, concordou. Depois Otávio foi até a igreja. Não era de ir muito, mas conhecia o padre, Padre Antônio. Bateu na porta da casa paroquial. Padre, eu preciso de ajuda, disse quando o padre atendeu. Preciso de lista de famílias que estão passando necessidade. Viúvas, desempregados, gente com fome. Eu quero ajudar. Padre Antônio, que conhecia a fama de Otávio, ficou surpreso. O que aconteceu, meu filho? Aconteceu que eu vi quem eu era de verdade, Otávio respondeu, a voz firme. E não quero mais ser aquele homem. No dia seguinte, a padaria Santa Rita reabriu. Mas tinha algo diferente logo na entrada. Uma placa nova, feita à mão, com letras caprichadas. Aqui ninguém sai com fome. Se você precisa de pão e não tem dinheiro, entre e pegue. A casa é de todos. Os primeiros clientes que chegaram ficaram desconfiados. Acharam que era pegadinha. Mas Otávio, pessoalmente, começou a explicar. A partir de hoje, todo fim de tarde, os pães que sobrariam são separados e embalados. Quem precisar, pode vir buscar de graça. Não é esmola. É dignidade. Camila estava em choque. Senhor Otávio, o senhor tá bem? Tô melhor do que nunca estive, ele respondeu, e era verdade. Mas não parou aí. Otávio foi até a casa de Eliane de novo. Desta vez, levava a proposta. Eliane, eu sei que você trabalha como faxineira. Eu queria te oferecer emprego aqui na padaria. Registrado, com salário fixo, benefícios. Você não precisa aceitar. Mas a oferta tá aí. Eliane hesitou. Trabalhar pro homem que a tinha humilhado, mas olhou pros filhos. Olhou para a conta de luz atrasada na mesa. E viu nos olhos de Otávio que ele estava falando sério. Eu aceito, disse. Mas com uma condição. Eu quero coordenar a distribuição de alimentos. Quero garantir que vai ser feito do jeito certo, com respeito. Fechado, Otávio disse, estendendo a mão. Eliane apertou. Os primeiros dias foram estranhos. A cidade inteira comentava. Otávio enlouqueceu. É golpe. Vai ver, tá com culpa na consciência. Mas conforme os dias viraram semanas, as pessoas começaram a ver que era real. Todo fim de tarde, Eliane organizava os pães que haviam sobrado. Embalava com carinho, colocava em cestas. E as famílias vinham buscar, não pela porta dos fundos, não escondido, mas pela porta da frente, com dignidade. Dona Marta, que tinha parado de frequentar a padaria meses atrás, voltou. Entrou, olhou ao redor, viu a placa, viu Eliane trabalhando, e seus olhos encheram de lágrimas. Meu Deus, sussurrou, o filho do Sebastião voltou. Otávio criou também um fundo com parte dos lucros. Todo mês, separava porcentagem e usava para montar cestas básicas que eram entregues para viúvas da cidade. Padre Antônio ajudava a identificar quem precisava. E algo surpreendente aconteceu. A padaria começou a prosperar como nunca. Clientes voltaram em massa. Não só os antigos, mas novos também. Porque as pessoas queriam comprar de lugar que fazia diferença. Queriam que o dinheiro delas apoiasse algo bom. Outras padarias da cidade começaram a seguir o exemplo. Se a Santa Rita faz, a gente também pode fazer. Logo havia movimento em toda Araçatuba de alimentar os famintos.
Mas a maior transformação não era na padaria. Era em Otávio. Ele tratava cada cliente com respeito agora. Lembrava nomes, perguntava da família, se importava de verdade. Quando alguém pobre entrava, ele sorria e atendia com a mesma atenção que dava para quem tinha dinheiro. Um dia, entrou aquele mesmo menino de rua que ele tinha enxotado meses atrás. O menino ficou parado na porta, com medo. Otávio foi até ele. Ajoelhou para ficar na altura do garoto. Qual o seu nome? Lucas. O menino sussurrou. Lucas, você tá com fome? O menino balançou a cabeça que sim. Otávio preparou um pão com manteiga, colocou num prato limpo, serviu um copo de suco. Senta aqui no balcão. Come com calma. Lucas comeu chorando. Não de tristeza, mas porque nunca tinha sido tratado com dignidade assim. E Otávio chorou também. Porque entendeu que aquele gesto simples de dar comida com respeito, era o que deveria ter feito desde sempre. 3 meses depois da aparição de Maria, a padaria Santa Rita tinha virado modelo não só em Araçatuba, mas na região inteira. Jornais locais fizeram matéria. Padeiro que mudou de vida e está transformando cidade. Mas Otávio não queria fama. Queria redenção. E sabia que redenção não é evento, é processo. É escolha diária de fazer diferente. Toda noite, antes de dormir, ele ajoelhava e agradecia. Agradecia pela segunda chance, pela misericórdia, por Maria ter vindo e ter mostrado o que ele precisava ver. E toda manhã, quando chegava na padaria às 4 horas, antes de começar a trabalhar, olhava para aquele lugar onde Maria tinha aparecido e sussurrava: hoje de novo. Hoje eu vou fazer diferente de novo. Porque transformação verdadeira não acontece uma vez. Acontece todo dia. 1 ano tinha passado desde aquela madrugada em que tudo mudou. Era novamente setembro, a mesma época do ano em que Eliane havia entrado na padaria com Davi ao lado, pedindo pão velho. Mas o mundo era outro agora. A padaria Santa Rita estava cheia numa tarde de sábado. Clientes conversando, rindo, o cheiro de pão fresco enchendo o ar. No balcão, Eliane coordenava o trabalho com eficiência e alegria genuína. Usava o uniforme da padaria, tinha carteira assinada, dignidade restaurada. Davi, agora com 9 anos, não tinha mais pesadelos. Voltará a ser criança falante, alegre, cheia de vida. Às vezes ia na padaria depois da escola e Otávio, que ele agora chamava de tio Otávio, dava pão quentinho e conversava com ele sobre futebol, sobre escola, sobre sonhos. Ana Clara não tinha mais medo de padarias. Pelo contrário, adorava ir na Santa Rita. Sentava num banquinho atrás do balcão e ficava ajudando a mãe, organizando guardanapos, sorrindo para os clientes. E Pedro, que agora tinha 4 anos, corria pela padaria como se fosse segunda casa dele, e ninguém reclamava. Todos conheciam os filhos da Eliane. Todos sabiam da história. Naquela tarde de setembro, a padaria estava prestes a fechar quando entrou uma mulher. Jovem, talvez 20 e poucos anos, com bebê no colo. Roupa surrada, olhar cansado, jeito de quem não dormia direito havia dias. A padaria ficou em silêncio. Alguns clientes reconheceram a situação. Era a mesma situação de Eliane 1 ano atrás. A moça se aproximou do balcão, hesitante. Desculpa incomodar, mas será que vocês teriam algum pão velho? Alguma coisa que iam jogar fora? Meu filho, ele tá doente e eu gastei o dinheiro que tinha com remédio. Eu prometo que eu pago depois. Otávio estava nos fundos, preparando a última fornada. Quando ouviu a voz dela, congelou. Era exatamente o que tinha acontecido com Eliane. Exatamente a mesma situação. E ele sabia que aquele era o teste. Saiu dos fundos limpando as mãos no avental. Caminhou até o balcão. Todos estavam olhando, queriam ver como ele ia reagir. Otávio olhou para a moça. Olhou para o bebê no colo dela. E sorriu, não sorriso de pena, mas sorriso de quem reconhece irmão na caminhada difícil da vida. Como é seu nome? Rafaela. Rafaela, você não precisa pagar nada. E não precisa pedir desculpa. Ele começou a pegar pães, não os velhos, mas os frescos, os melhores. Leva esses aqui. E leva também essa caixa de leite, essas frutas, esse bolo. Pro seu filho. Rafaela começou a chorar. Senhor, eu não posso aceitar tudo isso. Pode sim. E quando seu filho melhorar, se você quiser, volta aqui. Sempre tem lugar para mais alguém que quer trabalhar. Ele embalou tudo com cuidado,
colocou numa sacola resistente. E Rafaela? Você é mulher forte. Vai dar tudo certo. Rafaela saiu dali chorando, mas não de humilhação, de gratidão, de alívio, de esperança restaurada. Quando a porta fechou atrás dela, a padaria inteira aplaudiu. E Otávio precisou se virar de costas porque não queria que vissem ele chorando também. Eliane se aproximou, colocou a mão no ombro dele. Você fez certo. Eu fiz o que eu deveria ter feito desde sempre, ele respondeu. Naquela noite, depois de fechar a padaria, Otávio e Eliane estavam contando os pães que seriam distribuídos no dia seguinte. Eram centenas agora. A operação tinha crescido tanto que alimentavam mais de 300 famílias por semana. Foi então que aconteceu. A padaria se encheu de luz. Não luz das lâmpadas, luz diferente, suave, dourada, impossível de explicar. E com a luz veio o perfume de rosas. Otávio e Eliane viraram-se ao mesmo tempo. E ali estava ela, Maria. Da mesma forma que tinha aparecido um ano atrás. O manto azul, a túnica clara, os olhos que viam tudo e amavam mais ainda. Mas desta vez, ela estava sorrindo. Não disse nada. Apenas olhou para Otávio, depois para Eliane, depois para os pães organizados em cestas, prontos para distribuição. Depois olhou para a foto de Davi, Ana Clara e Pedro na parede, a foto que Eliane tinha colocado ali, porque aquele lugar agora era segundo lar deles. Otávio e Eliane ajoelharam-se juntos. Maria se aproximou. Colocou uma mão na cabeça de cada um, gesto de bênção, de aprovação, de amor maternal. E então falou. Apenas 2 palavras, mas que carregavam peso de céus inteiros. Assim, sim. E desapareceu. A luz foi diminuindo gradualmente até que só restasse a padaria normal, com as luzes amarelas, o cheiro de pão, e 2 seres humanos ajoelhados no chão, chorando de gratidão. Porque haviam entendido. O milagre não era só Otávio ter mudado. Não era só a padaria prosperar. Não era só Eliane ter sido restaurada. O milagre era que humilhação tinha se transformado em dignidade. Era que crueldade tinha se transformado em compaixão. Era que pão, o símbolo mais básico de sustento humano, tinha deixado de ser arma de humilhação para se tornar instrumento de amor. E esse milagre continuava todo dia. Em cada pão dado com respeito. Em cada pessoa tratada com dignidade. Em cada criança que não passava fome porque alguém tinha escolhido ser diferente. A fé e o amor tinham consertado o que parecia impossível. E provado que nenhum pecado é grande demais quando há arrependimento sincero. Que nenhuma ferida é funda demais quando há perdão genuíno. E que a Virgem Maria escuta especialmente as orações de mães desesperadas tentando alimentar filhos, e age de formas que transformam não apenas vidas, mas almas inteiras. Epílogo. O pão nosso de cada dia. Passaram-se 3 anos desde aquela primeira aparição. A padaria Santa Rita já não era apenas padaria, era movimento. O que tinha começado como um homem arrependido tentando consertar o mal que havia feito tinha se espalhado por toda a região. Dezenas de padarias, restaurantes e mercados agora seguiam o exemplo. Ao invés de jogar comida fora, alimentavam quem tinha fome. E faziam isso com dignidade, com respeito, como Maria havia ensinado. Otávio dava palestras agora. Ia em igrejas, em escolas, em eventos e contava história. Não escondia nada. Contava sobre a crueldade que tinha praticado, sobre Eliane, sobre como Maria havia aparecido e mudado tudo. Eu era monstro, dizia sem vergonha. Tratava gente pobre como lixo. Jogava comida fora ao invés de alimentar quem tinha fome. E achava que estava certo. Mas ela veio e me mostrou quem eu realmente era. E me deu chance de ser diferente. Sempre que terminava de falar, via lágrimas nos rostos das pessoas. E sempre tinha alguém que vinha até ele depois e dizia, eu preciso mudar também. Eliane era gerente da padaria agora, com salário que sustentava bem os 3 filhos. Davi estava com 12 anos, sonhando ser padeiro quando crescer. Ana Clara tinha 8 e ajudava na distribuição de alimentos nos finais de semana. Pedro, com 6 anos, dizia para todo mundo que a moça de azul cuidava da família deles. E toda vez que alguém entrava na padaria Santa Rita pedindo ajuda, era recebido da mesma forma, com respeito, com dignidade, com amor. Porque eles tinham aprendido que pão não é só comida. Pão é símbolo. Símbolo de cuidado, de compaixão, de humanidade. E quando você dá pão com amor, você não está apenas alimentando o corpo, está alimentando a alma. A história de Otávio e Eliane se espalhou muito além de Araçatuba. Virou exemplo.
Virou inspiração. Virou prova de que transformação é possível, que perdão cura, que amor vence. E em noites silenciosas, quando a padaria está fechada e as luzes apagadas, às vezes ainda se sente o perfume de rosas no ar. Como lembrança suave de que ela está sempre observando, sempre cuidando, sempre intercedendo pelas mães que choram, pelos filhos que têm fome, pelos corações que precisam mudar. Porque a Virgem Maria não apenas aparece para transformar vidas, ela continua presente, silenciosa mas real, em cada gesto de compaixão, em cada ato de amor, em cada pão compartilhado com dignidade. Se essa história tocou seu coração, talvez seja porque você também reconhece algo nela. Talvez um momento em que foi cruel quando podia ter sido compassivo. Ou um momento em que foi humilhado e precisou de misericórdia. Não importa qual seja seu lado da história, existe sempre chance de transformação. Escreva amém nos comentários se você acredita que ninguém está perdido demais para ser alcançado pelo amor. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir que mudança é possível. E inscreva-se no canal para receber mais histórias de fé, esperança e amor como esta. Porque às vezes, é uma história que começa a cura que a gente nem sabia que precisava. Que a Virgem Maria abençoe você e toda a sua família. E que o pão nunca falte na sua mesa, nem na mesa de quem você pode ajudar. Amém. 6 meses depois daquela segunda aparição de Maria, algo extraordinário estava acontecendo na padaria Santa Rita. Algo que desafiava toda a lógica econômica, todo o cálculo de negócios, toda a previsão racional. A padaria estava prosperando de uma forma que não fazia sentido. Otávio sentou-se uma noite com os livros contábeis abertos na frente dele. Passou o dedo pelos números, verificou de novo, fez as contas pela terceira vez. E chegou à mesma conclusão impossível. Não fecha, murmurou sozinho no escritório pequeno dos fundos da padaria. Porque matematicamente, dando centenas de pães por semana, investindo em cestas básicas, mantendo preços justos sem aumentar apesar da inflação, a padaria deveria estar no vermelho. Deveria estar mal das pernas. Deveria estar lutando para sobreviver. Mas os números mostravam o oposto. O lucro tinha triplicado comparado ao que era antes. Não só isso, a farinha rendia mais, inexplicavelmente. O fermento durava mais. Era como se os ingredientes se multiplicassem nas mãos dele. Camila, que agora era subgerente, notou também. Senhor Otávio, não tô entendendo. A gente fez 5 fornadas ontem, mas vendeu o equivalente a 7. Como? Otávio balançou a cabeça. Não sei. Mas sei de onde vem. Porque ele sabia. Sabia que aquilo não era mérito dele, não era estratégia de negócio, não era sorte de mercado. Era o mesmo milagre que tinha acontecido há 2000 anos quando 5 pães alimentaram 5.000 pessoas. Era ela cuidando. Era Maria multiplicando. Mas não era só na padaria. Os milagres estavam acontecendo em todo lugar que o amor tinha tocado. Rafaela, aquela moça jovem que tinha entrado pedindo pão um ano atrás, agora trabalhava na padaria também. O filho dela, que estava doente naquele dia, tinha se curado completamente. Os médicos não sabiam explicar. A infecção grave que ele tinha simplesmente desapareceu da noite pro dia. Foi no dia que você me deu aqueles pães, Rafaela contava. Cheguei em casa, dei comida pro meu filho, e naquela noite a febre dele passou. No dia seguinte, estava brincando como se nunca tivesse estado doente. Lucas, o menino de rua que Otávio tinha alimentado, foi adotado por um casal da cidade que frequentava a padaria. Agora estava na escola, tinha casa, tinha família. E toda semana vinha na padaria Santa Rita ajudar na distribuição de alimentos. Ele queria retribuir o que tinha recebido. Dona Marta, a cliente antiga que tinha voltado depois da transformação de Otávio, teve cura inexplicável de artrite que atormentava havia anos. Foi depois que voltei a comprar pão aqui, ela dizia. As dores foram embora aos poucos. Hoje eu tô nova. E tinha mais. Muito mais. Casamentos que estavam acabando foram salvos depois que os casais começaram a frequentar a padaria e presenciar o amor prático que acontecia ali. Pessoas deprimidas encontravam esperança. Jovens perdidos encontravam propósito. A padaria Santa Rita tinha virado mais que lugar de comprar pão. Tinha virado lugar de encontro com o divino disfarçado de cotidiano. Um dia, chegou na padaria uma repórter de São Paulo. Estava fazendo matéria sobre negócios que fazem bem. Entrevistou Otávio, entrevistou Eliane, entrevistou clientes. Qual o segredo? Perguntou ela, microfone na mão. Otávio pensou por um momento.
Podia dar resposta técnica, falar sobre gestão, sobre estratégia. Mas decidiu falar a verdade. O segredo é que quando você coloca amor de verdade no que faz, quando você trata as pessoas com a dignidade que elas merecem, quando você alimenta quem tem fome não por obrigação mas por compaixão, algo acontece. Algo que não tem explicação. Os pães se multiplicam. Os corações se curam. As vidas mudam. Não é truque. É milagre. E milagre acontece quando você deixa Deus trabalhar através das suas mãos. A matéria foi ao ar em rede nacional. E depois daquilo, gente do Brasil inteiro começou a chegar em Araçatuba querendo conhecer a padaria Santa Rita. Querendo aprender como fazer o mesmo. Otávio recebia todos. Ensinava não técnicas de panificação, mas princípios de amor. Trate cada pessoa como se fosse sua mãe. Dê cada pão como se fosse para Jesus. Nunca deixe lucro vir antes de compaixão. E por onde aquele ensinamento passava, padarias mudavam. Restaurantes mudavam. Vidas mudavam. Mas o que mais impactava Otávio não eram os números, não era a fama, não eram as matérias de jornal. Era algo muito mais simples e infinitamente mais profundo. Era quando uma criança entrava na padaria e sorria. Era quando uma mãe chegava buscando comida e saía com dignidade restaurada. Era quando alguém que estava prestes a desistir de tudo encontrava ali razão para continuar. Era nesses momentos que Otávio sentia o perfume de rosas no ar. Suave, quase imperceptível, mas real. E sabia que ela estava ali, observando, aprovando, abençoando. Uma noite, fechando a padaria, Eliane disse algo que Otávio nunca esqueceria. Sabe o que eu acho mais incrível nisso tudo? Ela perguntou, guardando os últimos pães nas cestas de distribuição. Não é que você mudou. É que sua mudança mudou tantas outras pessoas. É que sua transformação gerou transformação. Um homem pediu perdão e uma cidade inteira aprendeu sobre compaixão. Otávio olhou ao redor da padaria. Via ali não apenas negócio próspero, mas propósito cumprido. Via não apenas pães, mas extensões do amor divino. Eu não mudei sozinho, disse ele. Ela veio. E quando ela vem, tudo muda. Porque amor verdadeiro não fica contido. Ele se espalha, como fermento na massa, até que tudo seja transformado. E era exatamente isso que estava acontecendo. Transformação que começou com a aparição celestial numa padaria, mas que estava se espalhando por ruas, por cidades, por vidas, um pão de cada vez, um coração de cada vez, um milagre de cada vez. 3 anos completos desde aquela madrugada que mudou tudo. A padaria Santa Rita estava completando aniversário de transformação, e a cidade inteira resolveu celebrar. Fizeram festa na praça, em frente à padaria. Tinha música, tinha bandeirinhas coloridas, tinha gente de todo canto. Mas o centro da celebração não era show nem comida, era testemunho. Um por um, pessoas subiam no pequeno palanque montado ali e contavam o que tinha acontecido com elas. Eliane foi a primeira. Pegou o microfone com mãos que não tremiam mais, olhou para a multidão e falou. 3 anos atrás, eu entrei naquela padaria com meu filho, pedindo pão velho para os meus filhos que estavam com fome. E fui humilhada. Fui chamada de vagabunda. Fui tratada como se eu não valesse nada. Pausa. A praça inteira em silêncio. Mas aquela humilhação não foi o fim da minha história. Foi o começo da transformação. Porque eu orei. E a Virgem Maria ouviu. E ela veio. E mudou tudo. Davi subiu no palanque junto com a mãe. Agora com 12 anos, alto para a idade, olhos brilhantes. Eu vi minha mãe chorando naquele dia. Eu era pequeno, mas lembro de tudo. E tive pesadelos durante muito tempo. Mas hoje, eu não tenho mais medo. Porque eu vi que gente pode mudar. Eu vi que o homem que foi cruel pode se tornar o homem que ama. E isso me ensinou que nunca é tarde demais para ser diferente. Rafaela contou sobre o dia que chegou pedindo ajuda e foi acolhida. Sobre o filho que se curou. Sobre o emprego que recebeu e como isso tinha salvado não apenas ela, mas toda a sua família. Lucas, o menino de rua que agora tinha família, falou sobre dignidade. Eu passei fome de verdade. Dormi na rua. Fui tratado como nada por muita gente. Mas teve um dia que eu entrei naquela padaria e alguém me viu. Não como problema, não como incômodo, mas como pessoa. E aquilo mudou tudo para mim. Dona Marta, a cliente antiga, contou sobre como a transformação de Otávio tinha salvado a fé dela. Eu estava prestes a desistir de acreditar em gente boa.
Mas aí vi homem cruel se tornar homem santo. E voltei a acreditar. E então Otávio subiu. A praça explodiu em aplausos. Mas ele levantou a mão pedindo silêncio. Eu não mereço aplauso, disse, voz firme mas humilde. Eu fui monstro. Causei dor. Humilhei quem precisava de ajuda. Joguei comida no lixo enquanto gente passava fome. E achava que estava certo. Olhou para Eliane, depois para Davi, depois para a multidão. Mas a Virgem Maria não veio me condenar. Ela veio me mostrar quem eu era. Me mostrar o mal que eu causava. Me mostrar o futuro que eu estava construindo com minhas próprias mãos cruéis. E depois ela me deu escolha. Podia continuar do jeito que era. Ou podia mudar. Lágrimas escorrendo agora, sem vergonha. E eu escolhi mudar. Não porque sou forte, mas porque ela me mostrou que amor é mais forte que orgulho. Que compaixão é mais poderosa que crueldade. Que um pão dado com dignidade alimenta mais que barriga. Alimenta a alma. Otávio apontou para a padaria atrás dele. Isso aqui não é mérito meu. Isso é milagre dela. A padaria próspera não porque eu sou bom administrador, mas porque ela multiplica. As pessoas se curam não porque eu sou santo, mas porque ela intercede. Vidas mudam não porque eu prego bem, mas porque ela age através de mãos que aceitaram ser transformadas. Respirou fundo. E eu tô contando isso porque precisa ficar claro. Transformação é possível. Não importa quão ruim você foi. Não importa quanto mal você fez. Se você reconhecer, se você se arrepender de verdade, se você escolher fazer diferente, você pode mudar. E sua mudança pode mudar outros. E esses outros podem mudar mais outros. E assim, um pão de cada vez, um coração de cada vez, a gente transforma o mundo. A praça inteira estava chorando agora. Padre Antônio subiu no palanque. Eu quero ler algo, disse ele, abrindo a Bíblia. Mateus, capítulo 25, versículo 35. Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me acolhestes. E o versículo 40. Em verdade vos digo que, quando fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Padre Antônio fechou a Bíblia. Jesus disse isso. Mas Nossa Senhora mostrou. Mostrou que quando você alimenta quem tem fome, quando você trata com dignidade quem foi humilhado, quando você escolhe amor ao invés de indiferença, você não está apenas fazendo bem. Você está tocando o próprio Cristo. E sendo tocado por Ele. Foi então que aconteceu. O céu, que estava parcialmente nublado, abriu. Um raio de sol desceu exatamente sobre a padaria Santa Rita, iluminando-a de forma que não parecia natural. E o ar se encheu, não todos sentiram, mas muitos sim, daquele perfume inconfundível de rosas. Crianças apontavam pro céu. Olha! Olha ali! Alguns juraram depois que viram, por breve instante, figura de mulher de manto azul de pé em frente à padaria. Outros disseram que não viram nada, mas sentiram paz tão profunda que não conseguiam explicar. Otávio viu. Viu ela ali, não de forma sólida como das outras vezes, mas como presença translúcida, quase como se estivesse entre dois mundos. E ela olhou para ele. E sorriu. E acenou, gesto simples de mãe que está orgulhosa do filho. E depois desapareceu. Mas ficou o perfume. Ficou a luz. E ficou, no coração de todos que estavam ali, a certeza absoluta de que tinham presenciado algo sagrado. Quando a celebração terminou e todos foram para casa, Otávio e Eliane ficaram sozinhos na padaria. Sentaram-se no chão, encostados no balcão, cansados mas felizes. Você acha que ela vai voltar? Eliane perguntou. Otávio pensou por um momento. Acho que ela nunca foi embora. Ela tá aqui. Todo dia. Em cada pão que a gente dá. Em cada pessoa que a gente trata com amor. Em cada vida que muda porque alguém escolheu compaixão ao invés de crueldade. Eliane concordou. É verdade. Ela não precisa aparecer de forma visível para estar presente. Ficaram ali em silêncio por alguns minutos. Depois Otávio falou de novo. Sabe o que eu aprendi com tudo isso? Aprendi que milagre não é só cura instantânea ou aparição celestial. Milagre é homem cruel que vira compassivo. É viúva humilhada que perdoa. É comunidade que se une para alimentar famintos. É criança que volta a sorrir. É amor vencendo onde ódio reinava. E aprendi, ele continuou, que a Virgem Maria não ajuda apenas quem é perfeito. Ela ajuda especialmente quem é quebrado.
porque é no quebrado que o amor dela se manifesta com mais força. Eliane colocou a mão no ombro dele. Você não é mais aquele homem, Otávio. Não sou, ele concordou. Mas nunca vou esquecer que fui. Porque lembrar me mantém humilde. Lembrar me faz tratar cada pessoa com dignidade. Lembrar me faz agradecer todo dia pela misericórdia que não mereci, mas recebi mesmo assim. E assim, na padaria Santa Rita, enquanto a noite caía sobre Araçatuba e as luzes da cidade se acendiam uma por uma, 2 seres humanos transformados descansavam, não no fim de jornada, mas no meio dela. Porque transformação não termina. Ela continua. Um dia de cada vez. Um pão de cada vez. Um coração de cada vez. E em algum lugar além do véu entre céu e terra, Maria observava. E sorria. E continuava intercedendo. Porque é isso que mães fazem. Nunca desistem dos filhos, por mais perdidos que estejam. E quando os filhos finalmente encontram um caminho de volta, quando escolhem amor ao invés de ódio, compaixão ao invés de crueldade, dignidade ao invés de humilhação, o coração de Maria se enche de alegria impossível de descrever. E o milagre continua.